Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live que a gente vai fazer agora com a Tigre, o nosso parceiro, o instrutor técnico Alexandro Vieira. Pessoal, a gente está aqui, eu quero que vocês aproveitem bastante essa aula, quero que vocês tirem dúvidas e aproveitem esse espaço para aprender um pouco mais. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, basta ir lá no chat e digitar sua pergunta que a gente vai ler aqui para o Alexandro responder, tá? Então, ele vai iniciar a apresentação e a gente vai fazer algumas pausas para tirar dúvidas de vocês, tá? Os microfones ficarão fechados e qualquer coisa é só levantar a mão. Aproveitem. Alexandro, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Parceria forte, a Tigre está conosco aí já há, acredito, quase um ano, né, Alexandro? Fazendo essas lives aqui com o Instituto da Construção Salvador. A Tigre também é parceira da Rede C em todo o Brasil. E é muito bom a gente estar aqui hoje para falar um pouco mais das etapas de uma obra e também da parte de instalações elétricas com os produtos Tigre. Alexandro, é com você, manda ver. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento, né? Na verdade, não será bem um treinamento, sim uma troca de informações, um bate-papo para mostrar para vocês algumas novidades que a Tigre tem na área de elétrica, as fases da obra, em cada fase vai entrar um produto da Tigre. Então, essa é a ideia nessa noite, nós começarmos a falar somente da questão da parte elétrica e em um outro momento falaremos aí, se vocês tiverem interesse, também da parte hidráulica, a parte de esgoto, a parte de água quente, água fria, mas aí fica a critério de vocês. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Conseguem visualizar? Lene, estão visualizando? Sim, conseguimos. Pronto, ok. Vamos lá. Qualquer dúvida é só fiquem à vontade para tirar. Eu já coloquei no chat, mas parece que só foi para a Lene, não sei, os meus contatos. Né? Meu nome é Alexandro, eu sou instrutor técnico da Tigre. Já fazemos uma parceria com o Instituto da Construção há muitos anos, muito tempo. E com a Lene eu estou desde o ano passado aí fazendo alguns treinamentos. Aqui está meu e-mail, está o meu contato. Fiquem à vontade para mandar e-mails, para mandar WhatsApp, para ligar. Se eu estiver disponível, estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Como que vai funcionar a nossa programação agora? Nós falaríamos sobre a fase da obra, sistemas hidráulicos e sistemas elétricos. Vamos cortar e deixar para um próximo momento sistemas hidráulicos e vamos focar na fase das obras e nos sistemas elétricos, ok? Vocês tendo dúvidas, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, fique à vontade para interagir. Lene, fique à vontade também para interagir, para a qualquer momento a apresentação. A ideia é termos uma apresentação bem interativa e bem participativa com todos. Bom, pessoal, para iniciarmos uma obra, é lógico que tudo se começa pelo projeto, né? Apesar que as pessoas não costumam fazer projetos de obras, geralmente as obras acontecem aleatoriamente, eu compro um terreno e ali com aquele terreno eu desenvolvo um croquis da minha planta, como que vai ser, quantos quartos eu quero. Às vezes quem termina executando esse projeto é um pedreiro, é um mestre de obra, é um profissional da construção civil que tem um manejo e faz ali uns traços, mostra para o cliente, ó, aqui vai ser um quarto, aqui, tal, tal. O cliente aceita e termina fazendo esse projeto, mas existem profissionais no mercado que trabalham justamente com a projeção de projetos. Nós temos as fases, então não podemos atropelar as fases das obras, né? Mesmo porque existe uma compatibilização de projetos. O que é compatibilização de projeto? Um projeto se encaixa no outro, né?
projeto de fundação, aí vem o projeto de impermeabilização. Nesse momento também já vem um projeto de infraestrutura, o projeto de hidráulica, de elétrica, tudo já começa ao mesmo tempo e às vezes tem que, em alguns momentos, haver uma compatibilização desses projetos. Por quê? Eu vou desenvolver um projeto de estrutura, um projeto de planta de infraestrutura, um projeto de impermeabilização, um projeto de fachada, um projeto de levante, tudo tem um projeto para ser acompanhado. Tudo começa na infraestrutura, depois vamos partir para a parte de fundação, que a gente vai falando mais na frente, cada um tópico desse. Estrutura, vedações, cobertura e o acabamento. E aí, depois do acabamento, essa obra está pronta. A gente tem um vício de linguagem que a gente fala assim, acabamento final. Mas aí eu pergunto, se o acabamento não é o final, então esse final não pode existir na nossa fala, né? Então, o acabamento já é o final, já é a conclusão de uma obra. E aí depois vem as reformas, porque um cliente desgostou-se de algum piso, de uma pintura, de uma torneira, ele quer trocar algum item dessa edificação, então aí vai para uma parte de reforma. Ou eu quero ampliar, eu quero aumentar um quarto, eu quero concretar uma laje, que é um outro vício de linguagem que nós falamos batelagem, mas na verdade não é batelagem, é concretar uma laje. Então, veja que há vários momentos para uma obra. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fechar essa telinha aqui em cima, acho que não, né? Minimizar, acho que não. Concretização do desejo do cliente, especificação dos materiais e 70% das obras residenciais são de autoconstrução, como nós falamos. 70% das nossas obras é de autoconstrução, ou seja, ela se faz, acontece com as ideias que são formadas entre o contratante e o contratado. Não é algo que já vem desde a planta, lá no projeto. Isso acontece mais com classes média, alta, né? São as classes A e B da nossa sociedade, terminam desenvolvendo o projeto e um pouco da classe C. Mas a classe D e E terminam fazendo as suas edificações de maneira aleatória, sem projetar isso para acontecer. E é por isso que é importante você, profissional, saber por quê. Você é profissional, então você tanto vai atender o público que é de classe A e classe B, como das classes também que trabalham com esses 70% de autoconstrução. Então, não importa se você vai trabalhar, você vai pegar obras que têm realmente um projeto de instalação elétrica, mas você vai pegar obras que não têm um projeto de instalação elétrica. Você vai pegar uma ideia formada por algum mestre de obra, ou por um engenheiro, um técnico em edificações, ou até mesmo o próprio contratante que tem um domínio sobre construção, e ele diz, olha, aqui eu quero colocar um quadro de distribuição, aqui um quadro VDI, eu vou ter câmeras, eu vou ter caixas de passagem a cada 2 metros. Então, isso tudo você tem que ter esse jogo de cintura de atender todos esses clientes que você vai encontrar nesse mercado. Então, esse é o momento de garantir as especificações de todas as soluções Tigre. Então, para cada fase dessa obra, a Tigre ela tem um material a ser adotado, um material a ser indicado para esse cliente. Falando da infraestrutura, será que entra na parte de infraestrutura a parte elétrica? Na parte de infraestrutura entraria a parte elétrica ou não? Então, nós temos aí, vocês veem a preparação do terreno, que são os aterros, cortes, a drenagem, a construção de barracões, onde todo o material da obra vai estar alojado nesses barracões. Geralmente, as obras alugam os containers, né, que são mais práticos, tanto para o escritório como para o armazenamento de materiais. Hoje, o negócio está muito mais avançado. Ou tem obras mesmo que constroem com tapume, faz um barracão na obra e começa a alojar ali os materiais. Mas na parte de infraestrutura, nós temos as partes das ligações provisórias de água, temos as partes de ligações provisórias de luz, então onde entra também o profissional, o eletricista, para também desenvolver essa parte provisória
da energia para essa obra, para o ar-condicionado do container, para a luz, para funcionar os computadores, o sinal de internet pegar bem. Então, tudo isso entra esse profissional da elétrica para fazer essas ligações. Na parte de drenagem, pessoal, a Tigre ela tem uma tubulação de drenagem, que é um tubo furado, onde você envelopa com o bidim e faz um rebaixamento de lençol freático. Mas também, falando ainda, nós temos as caixas de infraestrutura. Nós vamos ver mais na frente, em alguns slides, a caixa desenvolvida para você passar toda a sua fiação elétrica nessa caixa de infraestrutura. Aqui não é uma caixa de inspeção, ela é de PVC, tem uma profundidade de 300 milímetros de profundidade, 340 milímetros de profundidade e 300 de diâmetro. Tem uma tampa totalmente vedável, reforçada, suporta meia tonelada. Você pode parar um carro em cima dessa tampa que ela não se parte. A caixa é bonita, é uma cor grafite, a tampa preta, totalmente vedada, não passa água da chuva, não passa insetos, não passa nada nessa caixa e você só consegue remover a tampa usando uma chave de fenda para então você remover essa tampa e fazer algumas inspeções. Ela tem os adaptadores de 25 até 4 polegadas. Eu vou mostrar lá na frente. Só dando uma palhinha aqui sobre o produto, né? E ela vem com 2 pré-furos para você fazer uma cruzeta na instalação. Nesse momento, da parte de infraestrutura, pode entrar, então, essa caixa, a caixa de passagem da Tigre, né, para passagens de fiações elétricas. Na parte de alicerce, nós temos as sapatas, as estacas, as vigas, o baldrame, radier. Isso aí não foi decidido ainda qual seria, então, o sistema a ser adotado nessa obra. Nessa foto, vocês estão vendo que é um sistema de baldrame, né? Um sistema de baldrame que está sendo desenvolvido, mas tem todas essas edificações de alicerce que pode ser desenvolvida dentro de uma obra. Aqui também entra a parte da linha de esgoto. Pilares e estruturas, pilares, vigas, lajes, a obra ela é uma distribuição de cargas. Então, você tem uma fundação, onde nós falamos sobre essa fundação. Lógico que por isso que tem que existir esse projeto, porque o projeto, a fundação, ela tem que ser desenvolvida dentro do projeto num todo. O que é que vai ter naquela edificação? O que é que vai ser projetado ali? Vai ser uma casa? Vai ser um prédio? Vai ser um edifício comercial e um edifício também de moradia? Vai ser misto? Vai ser só comercial? Vai ser só um prédio de garagem? Então, todas essas informações elas são importantes para eu desenvolver uma fundação que seja capaz de suportar a minha carga que vai estar sobre a fundação, que é uma carga fixa e uma carga móvel. As cargas fixas são as estruturas que estão aí, pilares, vigas, lajes, né? São cargas fixas. E quais são as cargas móveis? Imagine você projetar um prédio de garagem. Então, você vai ter as cargas móveis, que serão os carros que estarão distribuídos sobre as lajes dessa prédio, que é então uma garagem. Imagina uma academia, eu tenho que projetar uma laje que suporte a carga fixa, que são as estruturas e os equipamentos daquela academia. Eu tenho que pensar que um halterofilista, um fisiculturista, pode deixar cair um halteres, uma maromba no chão e causar uma vibração naquela laje. Será que a laje vai suportar aquela carga? Vai ser um salão de festa, onde eu vou ter auditórios para treinamentos, onde vai caber 500 pessoas. Aquela laje ela suporta 500 pessoas, então veja que há então importância de você ter as fases bem projetadas para então você fazer de forma concreta. Então a fundação, aí eu venho os pilares, vem as vigas que vai exercer um peso sobre os pilares, a laje vai exercer um peso sobre as vigas, que as vigas passam para os pilares e os pilares para essa fundação. Você vê que há uma distribuição de cargas, então, por isso, o projeto tem que ser bem pensado. E nessa fase, entra, então, a parte da linha elétrica predial embutida, que vai estar embutida em cada pavimento dessa edificação,
em cada laje que for concretada, eu tenho já a minha parte elétrica toda desenvolvida e depois recebendo uma proteção mecânica por cima dela. Essa proteção mecânica, pessoal, é uma concretagem de uma laje, onde é projetada, muitas vezes, o caminhão chega na obra, e aí é projetado o concreto em cima daquelas caixinhas de passagem, dos eletrodutos que estão bem armados, bem colocados e posicionados sobre a ferragem positiva e negativa. E aí eu vou ter, então, ali a concretagem, a projeção desse concreto, onde o profissional vai estar distribuindo essa concretagem. Por isso que não é todo o eletroduto que eu devo colocar em uma laje. É o que vocês vão ver. Eletrodutos leves, eles são mais baratos, mas não são projetados para estar embutidos em laje. Nós temos os eletrodutos reforçados, que sim, eles são compatíveis e suportam essa carga que vai estar sobre ele, porque já foi desenvolvido justamente para suportar alta carga de tanto da ferragem como do concreto que vai estar sobre ele. Então, há uma oportunidade aí. Então, veja que, por exemplo, se você pega uma obra onde tem 20 pavimentos e eu tenho 5 torres, imagine 5 torres com 20 pavimentos, seriam 100 andares para você, profissional, desenvolver a parte elétrica das lajes, e eu estou falando só de laje, mas temos também o fechamento da alvenaria, que são as paredes, que pode ser paredes concretadas de alvenaria, ou pode ser paredes de drywall, que são paredes falsas, né? Paredes que são geralmente utilizadas em prédios que são prédios comerciais, onde vai ter o aluguel ou várias salas. Então, onde o layout sempre pode mudar constantemente, o que é que se faz? Faz aquelas lajes nervuradas, né? Que aquelas lajes que parecem mais uma cuba de gelo de cabeça para baixo, você vê aqueles furos constantes naquela laje. Essa laje nervurada, ela é justamente para ter ausência de pilares, né? Ela vai ter muito mais vigas e os pilares concentrados nas suas laterais, então consigo ter uma laje bem extensa sem precisar ter pilares, porque eu tenho essa laje nervurada que é projetada justamente para isso. E aí o fechamento se dá com drywall. Eu vou colocar os perfis metálicos em cima, embaixo, colocar as minhas placas de gesso acartonado. Ali já eu tenho, a Tigre tem, vocês vão ver lá na frente, algumas caixinhas de drywall que eu posso fixar sobre o drywall, ela de embutir, ela de sobrepor também, temos as caixas tanto de embutir como de sobrepor. Você vai embutir no drywall, fazer toda a instalação de fechamento. Então, somente mostrando que algumas obras aqui você pode ver, essa figura, por exemplo, ela mostra as lajes sendo concretadas. Eu tenho uma estrutura que é feita de aço, certo? Aqui as vigas e os pilares são de aço, os levantes laterais são de alvenaria. A laje me parece também, aqui olhando distantemente nessa figura, parece ser também de frame, né? Parece ser aço também. E aí você vê o fechamento das lajes, onde você já vai embutindo a parte elétrica, a alvenaria sendo executada ao mesmo tempo que as lajes estão sendo concretadas, e aí entra o trabalho do profissional eletricista em todo momento dessa obra. Isso é importante quando você encontra uma obra assim, porque você não fica ocioso na obra, você sempre tem trabalho a ser feito dentro dessa obra. Lógico que muitos de vocês vão trabalhar para vocês mesmos, ou já trabalham, né? E muitos vão estar aí sendo contratados por alguma construtora e desenvolvendo um trabalho desse. Nós falamos dos fechamentos e divisão dos cômodos, então aqui a gente vê a alvenaria de tijolo cerâmico é uma opção, né? Estrutural, tem aqueles blocos estruturais que são feitos de cimento, gesso acartonado e o drywall que acabamos de falar, né? São essas placas aí que deixam uma estrutura, uma laje mais leve. Eu não tenho um fechamento de alvenaria porque pesa muito, o drywall é muito mais leve, então também mais prático em remoção, mudanças de layout de uma sala. Ah, eu quero mais alugar sala, eu quero ter um vão grande aqui para auditório, então eu consigo fazer essa transformação quando eu faço a utilização do drywall. E aí entra a parte de embutir,
né, nas paredes a nossa parte elétrica. Primeiro a gente está falando das fases, depois a gente vai mostrar, pessoal, cada item que vai encaixar dentro dessas fases, que são os produtos da Tigre, que eu vou mostrar lá na frente. Aqui nós temos aí a construção de telhado. Nessa parte da execução do telhado, nós temos tanto a parte de hidráulica como a parte de elétrica também sendo desenvolvida. Quando, então, eu tenho a platibanda e beiral, não sei se vocês estão ligados nesses sistemas construtivos, mas é assim, se o cliente ele tem um beiral, é quando a parte do telhado ela passa da parede, né? Então, ela passa um pouco da parede. Essa estrutura que tem um telhado que passa da alvenaria, nós chamamos de beiral, certo? E quando eu tenho, que é o que mais acontece hoje, uma parede que esconde totalmente o telhado, nós chamamos de platibanda. Então, essa platibanda geralmente hoje está sendo muito desenvolvida. Então, as casas de médio padrão, de alto padrão, são casas que têm o telhado embutido. Você não consegue visualizar, passando em uma rua, o telhado daquela casa. Por quê? Ela tem a platibanda, que é o avanço dessa alvenaria embutindo totalmente o telhado. Então, são esses dois sistemas construtivos de telhado. Aí nós temos também as águas, que são as quedas do telhado, é conhecido como águas. Então, a gente tem telhado de 2 águas, telhado de 1 água, de 4 águas. Então, geralmente as quedas elas são chamadas de água. Aí, se fosse na parte de hidráulica, eu ia falar sobre as calhas, né? Você tem que ter uma calha que pegue toda essa quantidade de água que cai desse telhado. E a importância da parte elétrica ser bem desenvolvida, bem instalada, para que, então, e o telhado também tem que ser bem colocado, o caimento tem que ser adequado para que, então, não interfira no sistema elétrico dessa residência, né? Vocês também têm que pensar nesse momento que essa residência, se for uma residência nobre, ela pode ter futuramente, se não já está no projeto, a capacitação de energia solar, que é onde eu vou ter as placas sobre o telhado. Então, eu também vou ter uma capacitação de energia solar que precisa de pontos, né, de energia, né, próximo ao telhado. Então, eu já tenho que pensar como eletricista em deixar pontos e dar essa ideia para o cliente que eu possa ter futuramente, colocar um sistema de água quente através de gás, geração de gás ou de eletricidade. Eu preciso de pontos de energia nesse ponto aí do telhado para que, então, fique fácil a instalação dessas placas. Então, muito importante também, falando aí na fase das coberturas. E quando a cobertura é uma laje exposta, né? Aqui eu não tenho a figura, mas também tem as coberturas de laje expostas. Eu não posso, pessoal, deixar o meu eletroduto exposto. Eu vejo muitas obras, o profissional deixar a que é chamada de garganta, que é o eletroduto corrugado, exposto nas lajes. Eles não têm proteção UV, então não pode ficar exposto. Com o tempo, você pisando em cima dele, ele se parte completamente e a fiação fica toda exposta em cima daquela laje. Então, o ideal é que essa instalação ela esteja embutida ou encapsulada, ela pode estar encamisada, ela pode estar com, como é que eu digo, com um perfeito acabamento, pegando pelas as laterais da laje, bem embutida até em canaletas. Tem tantas formas de fazer uma coisa bonita. A gente tem, por exemplo, os eletrodutos aparentes, né, que vocês vão ver lá na frente, que poderia, então, em vez de colocar os corrugados sobre essa laje, colocar um eletroduto aparente que tem proteção UV, que é desenvolvido para ficar exposto a raio solar, e você teria uma laje organizada com a fiação também organizada, até facilitando uma possível manutenção, né? Lá no futuro você desenvolver aquela manutenção. Ok, vamos lá. Fechamento e divisão de cômodos. Aqui nos fechamentos a gente tem o revestimento de cerâmica, as pinturas, aparelhos e acessórios sanitários, calhas. Então, oportunidade para linhas e acessórios, sanitários, porteiras plásticas, tigre metais, FPP, mas eu queria falar aqui da parte elétrica. Então, visando essa figura, você consegue perceber a importância
do eletricista nesse momento, de você deixar pontos para, por exemplo, um ponto para um chuveiro elétrico, se for uma residência que vai ter, sim, um sistema de água quente através de chuveiro, mas eu tenho que pensar que essa residência ela pode, então, desenvolver um sistema de captação, né? Conforme nós já vimos falar, através do boiling, a água gerada, a água quente, então, trazendo para os chuveiros. Nesse ponto, então, não teria aqui a necessidade de colocar tomadas para o chuveiro, né? Não precisaria, porque essa água quente ela é gerada através de um sistema extra. Então, vocês vão encontrar muitos, por exemplo, chuveiros de teto, não de parede, mas um chuveiro que sai diretamente do teto, com uma estética perfeita. Aí o que vai entrar são as iluminações em LED, que é muito colocado no teto dos banheiros, nas paredes. Eu vou ter espelhos, onde vou ter também a parte de iluminação desses espelhos. As bancadas, que também o profissional de design de interiores termina também colocando um pouco de iluminação nesses lugares. Então, veja a importância do que falamos lá na frente, do projeto, né? Se eu não tenho um projeto que vai contemplar tudo isso, eu, sendo você como profissional e sendo contratado por essa obra, eu já perguntaria o que é que o senhor pretende colocar nesse banheiro? Qual tipo de iluminação? O que é que a gente vai ter de demanda nesse banheiro ou nesse cômodo? Então, daí, então, você geraria os pontos de consumo para que atendesse essa necessidade do cliente. Vocês estão me ouvindo bem? Querem fazer alguma pergunta? Lene, quer contribuir em algo? Fique à vontade. Maravilha, estamos ouvindo bem. Vou deixar aqui aberto para que quem tiver com dúvida possa falar também. Temos aqui o chat, né? Se vocês não quiserem falar, vocês podem mandar a pergunta pelo chat. Vou dar 2 minutinhos, Alexandre, para ver se alguém se manifesta. Certo. Enquanto isso, vou fazer um comentário. A Tigra ela tem soluções para tudo, né, Alexandre? Com certeza, soluções para tudo. Eu vejo que com um design bem arrojado, tanto na parte de hidráulica quanto na parte elétrica. Então, a gente vê muita coisa atual que designers e arquitetos adoram, né? Isso. Nessa parte, por exemplo, Lene, do banheiro, nós temos as torneiras, a gente tem as torneiras, temos os chuveiros com tecnologias bastante avançadas, que, lógico, não são chuveiros elétricos, são chuveiros que precisaria de um sistema extra para gerar água quente, mas são sistemas autolimpantes, são sistemas fáceis de limpar. Então, são chuveiros que têm uma estética boa, que você pode girar 360 graus, são excelentes. Tinha na apresentação, mas fica muito grande para a gente apresentar todos os itens. Alexandro, e esses produtos nós encontramos facilmente no mercado, home centers, lojas de material de construção, de bairro? Isso depende muito do qual o potencial do seu cliente. Se o seu cliente tiver muito potencial, então nós indicamos sempre a Ferreira Costa, que você vai ter, então, todos os itens que atendem a todos os públicos. Mas, por exemplo, se eu pego um cliente que é de periférico, bairro periférico, nós vamos ter, sim, as lojas periféricas para atender a demanda. Por exemplo, o Fazendão, a gente tem a Tauan, que é uma loja que fica ali na boca do rio. Então, o Lojão Atlântico. Se for lá para a parte de Lauro de Freitas, a gente tem os lojões Total, tem Outlet da Construção. Então, tem várias lojas, tem Atende Tudo. Então, muitas lojas de bairros também têm aí os nossos produtos para o profissional encontrar. Caso o profissional procure algum item na loja do seu bairro que não tenha, você pode solicitar ao gerente que faça a compra num próximo pedido daquele item que você está procurando. Olha, eu sempre vou precisar comprar isso aqui da Tigre, é importante que você tenha na loja. Então, existe essa flexibilidade com os lojistas. Bacana, o público está bem assistido, então, Alexandra. Que bom. Ninguém fez pergunta, então vamos seguir. Sinal que está bem claro. Está todo mundo entendendo tudo. Bom, vamos seguir, então. Vamos Fase nessa. de vedações. Aqui na fase de vedações, pessoal, é mais a parte de
reforma, né? O cliente se incomodou com a pintura da casa, às vezes uma manutenção correntiva, um reparo, né? Alguma coisa que aconteceu depois dessa obra estar finalizada, então vamos para a parte de vedações, que seriam, então, os motivos de reforma, mudança de layout, mudança de alguma coisa, então precisaria, então, dessas aqui no caso da Tigre, ferramentas para pintura, acessórios sanitários, linhas prediais, que aqui vai entrar a linha predial num todo, né? Depender de qual que é a reforma que o cliente está fazendo. Se ele remove uma parede, então vai precisar colocar pontos extra. Se há uma mudança no teto, então vai precisar entrar um pouco de iluminação, de gesso, né? Então, isso tudo acontece na fase da reforma. Então, só para falar que a Tigre, ela tem, então, para cada fase da obra, um produto a ser indicado. E agora a gente vai entrar na parte de sistemas elétricos, que é o foco hoje, né? Vamos falar um pouco sobre os produtos que a Tigre tem na parte de elétrica. Aqui já nessa foto você já consegue ver a caixa de infraestrutura que eu falei lá na frente, lá atrás, né? Uma caixa que ela pega, faz a passagem das fiações, que observe que ela tem adaptadores até 4 polegadas, né? Então, você utiliza no diâmetro que você quer. A caixa é totalmente reforçada. Eu tenho 2 aberturas laterais. Se eu quiser mudar a direção também, eu vou precisar de um outro ponto saindo, transpassando. A caixa ela permite fazer esses furos. Ela já vem pré-furada, só para você fazer o corte com o serra-copo. Então, colocar aí os adaptadores, né? Os adaptadores que são... Você precisaria de mais 2 desses e aí cortar no diâmetro que você desejar. Então, a gente vê todo o sistema de automação, sistema de voz, dados e imagem, que são as caixas VDI, as caixas de passagem, e vemos também os quadros de distribuição. Lógico que toda a parte elétrica, ela sai primeiramente da fonte, que é o quadro padrão, que tem na frente da residência, então, aí, daí em diante, você faz toda a sua instalação elétrica. Então, para cada item que você vai desenvolvendo dentro dessa edificação, a Tigre tem um produto ideal para indicar. Então, nós temos aí, primeiro, os eletrodutos rígidos, que eles são roscáveis, né, de PVC. Ele tem uma grande resistência contra o esmagamento, certo? Nas aplicações embutidas de laje de concreto, que é o que a gente tinha falado, ele foi desenvolvido também para receber uma carga de concreto sobre ele. Atende aos mais variados projetos elétricos, tanto do diâmetro de meia até 4 polegadas. E segurança anti-chama. Ele é anti-chama e ele também é auto-extinguível. Anti-chama quer dizer que se ele pegar fogo em um determinado ambiente da edificação, ele não vai propagar fogo para outro ambiente. Então, por ele ter esse aditivo anti-chama, o fogo se apaga, então, por ser auto-extinguível, o fogo se apagando, ele se apaga também. Então, muito importante quando for fazer a execução elétrica de uma edificação, pensar em materiais que sejam anti-chama, auto-extinguível, materiais de qualidade, para que, então, você cuide da segurança do seu cliente lá na ponta, né? Então, usar materiais baratos, às vezes barato sai caro, quando, por exemplo, em uma fatalidade como um incêndio, esse incêndio ser propagado através da parte elétrica, porque o produto não é um produto anti-chama ou auto-extinguível. Alexandro, sim? Temos uma pergunta do Tom no slide anterior, onde você mostra a estrutura externa da casa. Ele perguntou, professor, essa é a caixa que utilizamos para fazer as ligações subterrâneas para áreas externas? Isso. Qual é o nome dele? Tom Carvalho. Pronto, Tom. É essa caixa mesmo, Tom. E observe, a caixa ela tem essa tampa que suporta meia tonelada e ela já está aqui. É lógico que eu vou fazer todo um estudo para fazer a infraestrutura da caixa. Observe que eu tenho aqui o gramado, né? Então, ela está na altura do gramado. Mas imagine você que eu precisaria fazer mais profunda essa instalação. Ela precisaria ser mais aprofundada e a caixa não chegaria ao nível do passeio. Nós teríamos, então, a utilização
de um prolongador. A gente tem aí um prolongador, né, o mesmo usado na caixa de dispersão, você poderia utilizar e ele vem com cortes, pré-cortes a cada 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro ele vem pré-cortado para você cortar no nível do passeio. Então, se você tivesse a necessidade de fazer ela mais profunda. Boa pergunta, é isso mesmo, essa caixa subterrânea. Para vocês terem ideia, aqui no metrô, o metrô de Salvador, eu lembro quando eu era da Veda City, eu fui lá para ver a questão das caixas. Antes de o metrô começar a funcionar, as caixas já estavam tendo problemas de umidade por lençol freático, acreditem. Então, as caixas, principalmente aquela estação ali do Fórum, lá no Nazaré, né? Ali tem aquela estação que passa no meio da praça, eu tive ali e as caixas eram construídas de alvenaria e as tampas de concreto. Quando você tirava a tampa, a fiação toda cheia d'água. Aquelas caixas ficavam nadando a fiação elétrica nas águas. Então, se fosse uma caixa de PVC como essa, a água não passaria, porque esses adaptadores eles são emborrachados. Se você conseguir ver em alguma loja, ela é emborrachado. Então, é vedável. E aqui em cima, a caixa ela é 100% vedável. Então, mesmo que as pessoas vindo com guarda-chuva, descendo com a roupa molhada, algum item molhado, molhando o piso do metrô, e aquela água se direcionando a algumas caixas de esgoto e passando pelas caixas elétricas, não desceriam na parte dessa caixa elétrica. Não é o que ocorre hoje. Eu não sei como está, mas na época eu até fiz um serviço extra, Veda City, né, que eu trabalho com impermeabilização. Eu fiz a impermeabilização dessas caixas, utilizando um pó 2, que é um cristalizante de pega ultra rápido, e fazendo a aplicação de um revestimento impermeável para, então, não ter mais aquele problema de umidade ascendente. E poder o eletricista fazer a manutenção naquelas caixas sem ter o risco de tomar uma carga elétrica. Então, muito importante essas caixas. Ok? Vamos lá. Bora. Aqui temos os cabeçotes de entrada de energia. Alguém pode dizer assim, mas a Coelba ela não tirou de linha, ela não proibiu? Sim, proibiu os cabeçotes metálicos, mas os cabeçotes de PVC ainda são permitidos pela Coelba, certo, pessoal? Então, você pode utilizar esses cabeçotes que ela tem essa finalidade aqui, ó, tá vendo? Você tem o término lá do fio, você tem um cabeçote sendo colocado aqui para impedir a passagem de umidade para dentro da fiação. Então, maior facilidade na passagem dos cabos, atende os mais variáveis projetos elétricos até 1,5. Ele tem um guia interno para encaixe do eletroduto e acompanha um parafuso de inox autotarrachante para fixar o cabeçote ao eletroduto lá internamente. Então, muito prático. Aqui nós temos também o flange. Esse flange ele tem uma finalidade muito importante para aquelas caixas, para as caixas, quando você vai colocar os eletrodutos dentro da caixa, geralmente o pessoal tem a bucha arruela, né, ou nípel, que é em metal. Então, você não consegue deixar rente o eletroduto que é plástico com a caixa. Então, isso às vezes permite a passagem de umidade. Então, por ele ser em PVC, no mesmo material do eletroduto que vai estar sendo introduzido dentro da caixa, você consegue deixar mais ajustável e isso impede a passagem tanto de umidade como também de insetos, baratas. Então, a importância é muito bom você usar o material de PVC para um eletroduto de PVC também. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o Tigre Flex. O Tigre Flex, pessoal, da cor amarela, todo fabricante que tem ele, isso é determinado por NBR, certo? A NBR 15.465, ela vai, dizer que os eletrodutos que têm baixa tensão e que é para a parede, eles devem ser da cor amarela. Então, todo eletroduto de cor amarela no mercado, seja qualquer fabricante, vai ser sempre para a parede, certo? Nada de colocar em laje, colocar em piso, porque esse eletroduto não foi desenvolvido para receber altas cargas de concreto em cima dele. Vai amassar e você vai ser prejudicado.
Lógico que eu sei que não é vocês, eletricistas, que faz isso, mas geralmente o profissional de obra, o pedreiro, o mestre de obra ou até o dono da obra, ele termina comprando o amarelo por ser mais barato, certo? Então, termina você sendo prejudicado, você é eletricista, né? Então, para instalação de baixa tensão, os diâmetros de 16 até 32 milímetros. Também não propaga chama, não amassa. Então, é sempre utilizada as caixinhas de embutir na parede, na alvenaria. Ela vem com os furos nas laterais e no fundo para você passar os eletrodutos de 25, de 32, de 15, 16, dependendo do diâmetro que você for utilizar, as caixas elas vêm desenvolvidas para isso. Aqui nós temos também a 4x2, a 4x4 e as roscaves. As roscaves também, ó, ela vem também com os furos nas laterais, também permitindo você passar os eletrodutos. Então, permite a inserção de alojamento de eletrodutos, derivação dos circuitos elétricos. Então, aqui você já conhece, essas caixinhas são bem utilizadas aí no fechamento das alvenarias. Aqui nós falamos do reforçado. Aqui veja a importância de você utilizar um material adequado para receber uma proteção mecânica. Aqui eu tenho uma laje, né? Muito bem arrumada, por sinal. Você vê toda a organização dos eletrodutos, passando pelas caixas de passagem, né? Aqui, entre a laje e as ferragens, então, a ferragem tanto negativa como positiva, você vê uma laje totalmente organizada. Quando for concretar aqui, vai ter a facilidade. Se fosse um amarelo e uma ferragem dessa pegando no meio do corrugado, né, no meio desses corrugados, o amarelo poderia se partir. Esse aqui eu tenho até um vídeo, não está nessa apresentação, mas tem um vídeo, um representante nosso jogando um eletroduto desse com muita força no chão, jogando várias vezes e mostrando ao cliente dele que o nosso produto não se parte, mesmo você colocando ele sobre uma pressão como essa de impacto, né? Ele não se parte, então ele é totalmente reforçado. Tem alguns concorrentes que, se você for fazer isso com o rolo deles, vai se partir completamente, não é o caso do produto da Tigre. Nós temos o centrinho de laje, que é regulável, você consegue regular de acordo com a placa que você tem de EPS, de alvenaria, então ele é autoajustável. Tem alguns profissionais, veja a importância do profissional correto fazer a instalação das caixas de passagem elétrica. Tem uma obra aqui em Salvador que a cliente comprou uns 30 unidades dessas. Sabe o que foi que o pedreiro fez? Cortou todas as laterais, né, do autoajustável e deixou somente a caixinha octagonal. O prejuízo que essa cliente teve foi incalculável, né? Quando ela chegou na obra, o pedreiro já tinha cortado, porque disse que não sabia fazer a utilização desse autoajustável e somente da caixinha octagonal. E aí cortou toda essa parte nas laterais. Aqui você vê a importância da transição do sistema flexível para um sistema mais reforçado. Então, essa transição que é feita da parede para a laje, ela é feita através de uma pecinha de transição, né? Uma luva de transição, onde eu faço aqui toda a transição. O ideal é que faça já faltando dois blocos para chegar na laje, você fazer a transição. Nunca fazer nessa parte da laje, que aí você já está comprometendo essa parte que está fazendo a transição. Então, o ideal é que faça no sentido vertical mesmo, no fechamento da alvenaria, você faça essa colocação da luva de transição. Então, tenho ela tanto reforçada, como ela também para a linha flexível, a linha mais leve. Aqui nós temos o Escodulete Top, né, que são as linhas aparentes. Pessoal, isso aqui, o pessoal hoje em dia, design de interiores, tem utilizado a linha aparente para estética também. Então, às vezes, o cliente não quer uma instalação embutida, quer uma instalação exposta, principalmente quarto de jovens, casais jovens, né, que quer ter um quarto diferenciado, com tudo muito fácil. O pessoal utiliza muito essa parte de condulete, né, de
eletrodutos aparentes para fazer a estética do ambiente. Fica muito legal, né? Porque ele já vem numa cor cinza, né? Então, com a cor do quarto, com os itens, com os móveis, ele fica bastante legal quando é feito de forma profissional e de forma bem colocada. Fica muito bonito esses eletrodutos. Que outro lugar eu poderia utilizar? Lugares onde tem uma mudança constante de layout, né? Então, é um espaço que eu mudo constantemente para um auditório, 2 auditórios, 4 salas. E hotéis fazem muito isso, né? Então, eu tenho um hotel que o meu salão de baixo ele comporta ali 10 salas, mas eu quero colocar um salão para 300 pessoas. Então, depende muito do contratante. Então, por exemplo, a Tigre, por exemplo, que às vezes fazem eventos hoje mais não com a pandemia, né? Nós tivemos nossa convenção aconteceu de forma remota no computador mesmo, cada um de suas casas, mas quando acontece presencial, sempre se aluga um hotel, tanto para o pessoal ficar hospedado, como para acontecer os eventos. Então, digamos que eu pegue uma empresa dessa que tenha 600 a 1.000 funcionários, e eu preciso colocar em determinados horários esses funcionários repartidos em sala. Então, 50 em uma sala, 50 em outra, e em algum momento eu preciso de um salão grande para colocar todo esse pessoal junto. Então, tem hotéis que trabalham dentro da demanda que surge com os seus clientes. Então, essa parte de mudança de layout acontece muito utilizando os eletrodutos aparentes. Então, fábricas que eu preciso também colocar os eletrodutos nas áreas externas, lembrando que ele tem proteção UV, pode ficar exposto a raio solar, e no ambiente interno e externo, então, tem essa facilidade, essa versatilidade, né? Alexandro, o Oi. Antônio de Souza está perguntando se também tem esses produtos na linha branca. O escondolete? Acredito que sim. Isso. Rapaz, pelo menos a Tigre não tem. Eu precisaria olhar a norma se pode se ter branco, né? Porque geralmente tanto os concorrentes como o nosso é da cor cinza, né? Então poderia ser então algo normatizado. Agora, ele sendo branco, foge um pouco a norma, mas talvez seja utilizado em ambientes internos, né, para a questão da estética. Então as pessoas terminam pintando. Como residência não tem muita fiscalização, mas ambientes que recebem fiscalização, tipo prédios comerciais, edifícios, tem que acompanhar a norma. Mas uma casa eu não vejo nenhum interferência em eu pintar um eletroduto. Maravilha. Se tem alguns brancos aí, eu não conheço. Quando eu sair daqui, eu vou pesquisar na internet, aí ver se eu acho algum codulete da cor branca. Mas valeu a colocação. A galera tá usando muito, como você falou anteriormente, né? É muito por estética. Só endossando o Exatamente. que você falou, na minha casa eu mudei recentemente. E aí eu tô querendo fazer uma mudança, porque quando você aluga o apartamento ele vem todo branquinho, todo, né? No Isso. padrão. E aí eu tô querendo fazer as mudanças, já pensando em utilizar esses eletrodutos, essas caixinhas todas no padrão industrial. Vai ficar bacana, porque principalmente se for quarto de jovem. Jovem gosta muito de, né? Algo assim, rústico, não sei, depende Você é um casal jovem, né? Se seu marido casal jovem, gosta muito assim dessas inovações. Então, é bacana, fica muito legal o quarto. Diferente, né? É verdade. Você sai um pouco do tradicional. Aqui nós temos algumas caixas tamanho único, modelo de 5 e 6 entradas, né? Também depende da necessidade que você for usar. Os adaptadores, que é de meia até 1 polegada, com bolsa excêntrica, para que os eletrodutos mais próximos à parede, você precisaria então usar essas bolsas excêntricas, para que ele ficasse totalmente ajustável. Então, os adaptadores são de meia até 1 polegada. Aí temos as tomadas, que são de 2 tomadas horizontais, e aqui as opções também na parte de iluminação de interruptores, também, caso queira colocar tudo com os conduletes, então a Tigre ela dá essa opção para o cliente, né? Então, tendo também a parte das tomadas e interruptores. Mais Alexandro, mais alguns uma itens. dúvida, te interrompendo.
Certo. Posso? Pode O ser. Tom fez uma pergunta também sobre o slide anterior. Eu acredito que aquele que tem a imagem da laje. Ele fala assim: professor, no slide anterior percebi a presença de uma caixa branca na laje. Ela é utilizada para fazer a conexão dos eletrodutos e também fazer as conexões dos condutores, fios, nas Isso. lajes? Essas caixas de passagem, sim, elas são para justamente você fazer a passagem dos eletrodutos e você ter um ponto de manutenção, né? Aqui você tem um ponto de manutenção, tanto que a tampa ela vai ficar abaixo aqui na parte da laje. Não, perdão, na parte do piso mesmo da laje. Então, essas caixas elas são muito utilizadas, sim, para uma possível manutenção. Caixa de passagem, né? Maravilha. Valeu, Alexandro. Quem estava aqui foi. Então, aqui mais algumas opções também para tomada de telefone, de internet. Então, com dois, né? Modelos para você colocar aqui os conectores de internet. E aqui vamos falar um pouco sobre os disjuntores. A Tigre ela tem os quadros de distribuição que tanto cabe os disjuntores NEMA como os disjuntores DIN. Qual que é a diferença de um para o outro? Eu sei que vocês sabem, o curso já deve ter ensinado isso para vocês. O NEMA ele é regido por uma norma americana, né? E o DIN é regido por uma norma europeia, ou ao contrário, perdão, ao contrário. E é o que é que acontece? O disjuntor DIN, ele é mais fino, ele é mais slim, ele é mais atual, ele passa a eletricidade com maior facilidade do que o NEMA, ele desarma com maior facilidade do que o NEMA. O NEMA ele é mais robusto, ele desarma mais lento. Não cabe em algumas caixas da TIG, por exemplo, a caixa de distribuição Slim, ele não vai pegar, só vai pegar o disjuntor DIN. E alguns profissionais hoje do mercado, acredito que são profissionais que fazem tudo, não é o eletricista em si, mas o profissional faz tudo. Terminam utilizando muito NEMA porque não conhece o DIN ou não sabem trabalhar com o DIN. Então, por isso que ainda utiliza o NEMA. Mas o profissional que se atualiza no mercado, ele sempre vai partir a utilizar o DIN porque é o mais novo, né? E porque tem esses outros benefícios que eu acabei de falar. A gente tem um dispositivo de segurança, né? O DRS, que é um dispositivo residual, conhecido também como dispositivo de proteção de vida. Ele vai desarmar em caso iminente de choque, né? Alguém tomando um choque em algum ponto dentro da residência, ele desarma e aquela pessoa termina parando de tomar aquele choque. E tem o DPS, né? Dispositivo Protetores de Surto. Ele vai desarmar quando a rede acontecer de ter uma sobretensão. Quando essa rede vem tendo uma sobretensão, ele desarma e aí você tem essa segurança dentro dessa residência. Então, a Tigre ela tem os quadros de distribuição, tanto de embutir como o modelo de sobrepor. Na tampa branca ou tampa transparente, também são as opções para o cliente escolher. Tá? Ele cabe tanto os modelos, aceita tanto os disjuntores DIN como NEMA. Então, vai de 3 a 27 disjuntores ou de 4 a 36 disjuntores, dependendo de qual dos dois você vai utilizar. Tem as opções tanto com barramento neutro e terra, como também sem o barramento neutro e terra. Utilizado também mono, bio, trifásico, também pode ser utilizado em qualquer uma dessas três fases. Né? Mono, bio, trifásico, você pode utilizar os quadros de distribuição da Tigre. Além disso, ele tem um design inovador, tem as aberturas nas laterais que permite você colocar os eletrodutos, passar os eletrodutos. A tampa ela é auto-reversa, ela abre-se para qualquer lado. O grau de proteção é IP40, certo, pessoal? Falando ainda um pouco mais sobre ele, aqui eu já falei, abertura para encaixe dos eletrodutos, ela tem essas aberturas, fácil de mover. Ela tem, por exemplo, ela tem como é que eu digo? Uma plaquinha marrom, não sei se eu tenho nesse slide, deixa eu ver aqui. Não vou ter nele, não. Mas ela tem uma parte de suporte que permite você pegar
você colocar todos, ele já vem de fábrica para você colocar os nomes identificando as fases e uma plaquinha de proteção em cima desses nomes, que é algo que deixa esteticamente bem legal a caixa de distribuição da Tigre, que não acontece em alguns outros fabricantes, né? Você tem que colocar uma fita crepe, escrever os nomezinhos das fases, e a Tigre, ela já pensando nisso, já vem de fábrica essa proteção para você colocar e os nomes também dos circuitos que você vai desenvolver dentro dessa obra. Aqui a caixa de 7 centímetros, que é conhecida como a caixa de quadro de distribuição Slim. Lembrando que a gente tem 5 tamanhos e que não vai aceitar o disjuntor NEMA, só o disjuntor DIN, tá bom, pessoal? Por ela ser Slim, é 7 centímetros apenas de profundidade. Isso dá uma beleza, dá uma harmonia com o ambiente, dá um design inovador quando você coloca uma caixa Slim, né? Tanto até de 12 até 64 disjuntores. Aqui a gente está falando de disjuntor DIN, então até 64 disjuntores. Então, o material é PVC branco, também as portas são autorreversas, 7 centímetros de profundidade, fileiras de 16 disjuntores horizontais, com exceção de quadro para 12 disjuntores, portas individuais, né? Acompanham os suportes para barramentos neutro e terra, suporte para drywall, certo? Caso essa caixa seja embutida em uma parede de drywall, ela vai ter um suporte que vai permitir você fazer o ajuste nessa parede de drywall. Parafusos para molduras e trilhos. Então, se você for colocar, no caso de drywall, sobre os trilhos, ela vem com esses parafusos. Não acompanha os barramentos, tá bom, pessoal? Nesse caso, você teria que comprar os barramentos separadamente. A Tigre tem os barramentos, certo? Neutro e terra. Nós vendemos aí, ó, os barramentos. Aqui, nesse caso, eu tenho as fixações dos barramentos. Aqui, falando ainda da caixa de distribuição, onde que é colocado os barramentos, ó, então, tanto na caixa de embutir como no modelo de sobrepor. No modelo de sobrepor, ela vai ficar um pouco mais para dentro da caixa, e se for no modelo de embutir, ela vai ficar muito próxima à lateral da caixa, certo? Então, ela, através do jump, você consegue colocar os 2 cartuchozinhos, né, de barramentos, certo? Então, tem a ligação através do jump. Alexandro. Oi. O André Santana falou que ainda não viu dessa caixa, mas que ele acha top. Só o fato de ter a identificação das fases e circuitos já é top para ele. E o Robert falou, ele perguntou se a Tigre também trabalha com DR, se a Tigre tem o produto DR. Não temos o DR, não. Mas as caixas nós temos, realmente é muito fantástico. Você vai encontrar, por exemplo, se estiver ali na próxima região da Boca do Rio, você vai encontrar ali na Tauan, né? A Tauan, ela tem essas caixas, inclusive está dando palestras semana passada lá, e eles têm essas caixas de distribuição em vários tamanhos, tanto o modelo de boutique como sobrepor, e para mim a loja que tem um bom preço aqui em Salvador é eles, viu? A Tauan vende um preço fantástico. Para vocês terem ideia, eu comprei a minha torneira ABS com filtro, né? Eu tenho uma torneira com filtro de ABS, na Ferreira Costa custa R$ 129. Eu comprei lá por R$ 69. Só vocês terem uma diferença de preço fantástico em relação aos preços de home center, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não só na parte da Tigre, mas em outros materiais também, de outros fornecedores, eles preferem vender com um preço menor do mercado e ter o cliente sempre comprando com eles. É o lema da loja deles, né? Então, aqui todo mundo já sabe, não precisa nem mostrar como é que faz né? Você vai pressionar aqui o cartuchinho de barramento sobre a parede aí do produto, e ele vai encaixar perfeitamente, né? Aqui eu tenho as aberturas dos eletrodutos. Então, esse aqui é um modelo de embutir, certo? Muito fácil a aplicação dos barramentos. Eu tenho aqui
só uma dica, né? Mas eu acho que vocês já sabem também o passo a passo, como vocês conseguem identificar quantos pares de barramento você colocaria, né, para cada residência ou para cada necessidade. Então, sempre você vai utilizar um número máximo de 8, né? Divida o número máximo por 8. Sempre o número máximo que você necessita por 8. Então, imagine um quadro de 6 a 8 disjuntores. Você vai dividir por 8, então um par de barramentos. Se eu tenho um quadro de 12 a 16 disjuntores, eu vou dividir por 8, vai chegar a 2 pares e assim sucessivamente eu chego à quantidade de pares de barramento necessário para utilizar naquela obra. Aqui tem os barramentos de fase, a Tigre tem também esses barramentos de fase, de cobre, o material é cobre eletrolítico, disponível nos modelos monofásicos de 8, 12 e 57 ligações, modelos bifásicos de 8, 12 e 28 e o trifásico 9, 12 e 19 ligações. Corrente elétrica máxima de 80 amperes, tensão elétrica máxima de 440 watts, tampa protetora em nylon anti-chama, tá bom, pessoal? A tampa protetora é em nylon anti-chama, isoladores em PVC anti-chama e para disjuntores padrão DIN, certo? Esse aqui desenvolvido para disjuntores padrão DIN. Aqui tem mostrando a utilização de alguns componentes, né? Alguns itens. Eu tenho os isoladores, né? Que é colocado aqui, as capas protetoras e também os barramentos de pente de fase que são colocados, né? Posicionados. Então, eu tenho aqui uma ligação simples de uma luminária, um chuveiro, uma tomada. Então, para uma ligação simples como essa, eu tenho esse gráfico aí. Se vocês precisarem, o material está com a professora, vocês têm também viu, professora? Se quiser, pode passar para o pessoal, fiquem à vontade para ter o material também. Maravilha, obrigada. Tem essa caixa de passagem que também permite aí você ter um espaço interno que facilita bastante na manutenção do eletricista. Eu não coloquei na apresentação os conectores elétricos que a Tigre tem, tanto para iluminação como também para tomada, né, pessoal? Substituindo a utilização da fita isolante. Então, nós temos esses conectores elétricos que são fantásticos. Num lugar desse aqui, por exemplo, se você precisasse utilizar, ele não precisa você descapear fio, não precisa você cortar, tudo acontece com o conector. Você colocou o conector, um alicate, você faz a introdução da lâminazinha, que ela vai passar pela fiação, e depois você fecha esse conector e está feita a substituição da fita isolante. Muito prático, certo? Muito fácil de utilizar. Aqui falando sobre as caixas de passagem ainda, nós temos no modelo sobrepor e no modelo de embutir, que fica perfeitamente em harmonia com o ambiente, com a estética, com as cores, com os armários, com os móveis. Fica fantástico essa caixa quando se fala na questão de estética, né? Então, assim, eu digo que quando o profissional, por exemplo, o eletricista, ele vai numa loja, ele está preocupado com a segurança e com a acomodação dos equipamentos dentro do produto. Então, veja que a visão é diferenciada. Quando eu estou falando para o vendedor de loja, eu vou dizer assim, você tem que entender muito qual é o seu cliente. Se o cliente for um eletricista, ele vai pensar muito em beleza e acabamento ou estética. Aí vai ficar muito para quem trabalha, o arquiteto, o design de interiores, que vai visar muito a questão da estética. Mas a questão mesmo de segurança e de acomodação dos equipamentos vai pensar o eletricista. E se ele pensar um pouco mais além, ele também vai pensar na beleza e na harmonia da peça em relação com um todo. E aqui a caixa, como nós tínhamos falado, mais uma vez mostrando a figura dela. Aqui, ó, o rapaz que perguntou, me esqueci o nome dele agora, mas Tom. Aqui... Tom. Então, aqui, veja, Tom, que se eu precisar dessa caixa, transpasse um ponto, então eu tenho aqui, ela vem com 2 pré-furos, que eu posso colocar mais 2 adaptadores, né? E aqui fazer uma cruzeta na instalação.
Então, veja a plasticidade que tem essa caixa, né? Muito prática mesmo. A tampa é totalmente vedada, não permite a passagem de umidade, e ela aceita aí também o prolongador para você, se você precisar de maior profundidade. Então, muito prática essa caixa. Alguns construtores, quando conhecem essa caixa, eles abrem mão de construir de alvenaria, porque a caixa de alvenaria ela não dá nenhuma proteção, nenhuma segurança, porque é uma tampa que vai ser construída em concreto, né? Então, vai ser construída em concreto, como é que vai vedar a passagem de umidades, né? Então, é muito perigoso eu utilizar uma caixa de alvenaria na questão de infraestrutura elétrica. Então, quando eu tenho uma caixa em PVC, que tem toda essa finalidade aqui, é fantástico. Deixa tudo mais organizado também. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o sistema VDI, que é voz, dados e imagem. Então, se o seu cliente também, e hoje estamos numa fase, numa tendência de mercado para justamente para cada dia mais a automação estar presente entre nós, então eu preciso sempre ter conhecimento dessas caixas de voz, dados, imagem, que é o sistema VDI, né? Então, veja que eu tenho um quadro, uma caixa que ela tem todas as aberturas nas laterais. Por exemplo, essas aberturas na parte de cima e de baixo, esses tracinhos, é justamente para o ar entrar e sair. Então, o ar está em constante movimento dentro dessa caixa. Isso para quê? Para que não venha perder o sinal de internet, eu tenha sempre uma ventilação interna dos equipamentos. Então, isso não ocorre quando a caixa é de metal. A caixa de metal, ela até termina interrompendo o sinal de internet. Eu tenho essas placas cinzas que elas são todas furadas para justamente eu utilizar o esmaga-gato, um velcro para organizar os meus equipamentos nessas placas que são todas furadas, ela é removível. Veja que a fiação você não consegue visualizar. Por quê? Toda a fiação vai ficar atrás das placas, organizadas atrás delas. Então, aqui na frente, só o necessário. Não existe um padrão ideal para fazer a arrumação. O padrão, quem cria é você, eletricista, que vai criar o padrão que cabe perfeitamente. Então, não existe um padrão certo dessas caixas. Existe, sim, uma oportunidade de você organizar os equipamentos através desses suportes que permite você utilizar velcro, esmaga-gato para você organizar todos os equipamentos. Então, ela tem as tampas auto-reversa também. Veja no ambiente. Eu tenho uma parede azul, onde eu tenho uma caixa de VDI, ó, esteticamente combinando com o piso, combinando com a cor, combinando com os móveis, né, na decoração, no teto. Então, ela se comporta perfeitamente com o ambiente, além de trazer esse benefício que é colocar os equipamentos totalmente organizados, não é em mesa, né? Aqueles equipamentos tudo na mesa, cheio de tomada, não. Está organizado tudo dentro de um quadro que é de embutir e também pode ser um quadro de sobrepor, depender da obra que eu esteja ou da alvenaria que eu esteja colocando. Então, ele cabe tanto em alvenaria como no drywall. Dúvidas em relação aqui? Então, veja a organização desse quadro, né? Voz, dados e imagem, então, televisão, internet, se eu precisar colocar fiação de câmeras, né? Então, esse quadro tem esse benefício. Linha de drywall, então a gente falou lá atrás sobre o fechamento em drywall, então a oportunidade de, na parte da execução do fechamento das paredes, utilizar as caixinhas que são versáteis, são de fácil instalação. Antigamente ela vinha com os suportes, pessoal, aqui uns suportezinhos para você encaixar a caixa com os suportes nas laterais. Mas chegamos à conclusão que os instaladores estavam terminando desprezando esses suportes, que somente a caixa já ficaria legal sendo colocada no drywall. Então, hoje, você ainda vai encontrar no mercado as caixinhas de drywall de luz da Tigre, ainda com os suportes, mas futuramente não vai ter mais não, viu? Porque o pessoal chegou a ter essa ideia que ela funciona perfeitamente, sem precisar de improviso, nem adaptações, ela se comporta perfeitamente.
E aqui as fitas isolantes, para a gente concluir a nossa apresentação, não sei que já passei 10 minutos aqui do horário. Então, classe A, classe B, classe C e color, uso geral, né? Largura 19, 18, largura 19, 15, 18 e 13 e 18 e 13 são todas essas fitas que nós temos aí para atender a demanda de vocês. Lembrando que nós temos os conectores elétricos também, que eu posso estar falando na próxima apresentação, mostrando a vocês o vídeo e apresentando ele de uma forma geral. Ok? Aqui a gente acaba a nossa apresentação de hoje. Deixa eu parar aqui a apresentação para tirar uma foto aí com vocês. Eu parei ou não? Conseguiu. Deixa eu ver. Vou aqui abrir para vocês. Se quiserem tirar alguma dúvida, falarem alguma coisa, o espaço está aberto. Eu vou ler aqui. O Antônio de Souza falou que tudo muito bom, facilita muito a vida deles. Porém, quando você passa a lista para o cliente, chegando na loja, o vendedor joga qualquer uma para vender. Seria muito bom, né, Alexandre, se os vendedores tivessem essa explicação mais completa dos pontos positivos que o produto tem, não é verdade? Verdade. Como é que eu faço para sair dessa apresentação, que eu não estou sabendo? Deixa eu pedir ajuda aqui ao Ivo, para poder... Aqui já vi, stop. Conseguiu? Isso aí, isso aí. O André Santana, ele falou... Eu não sei se eu consegui compreender. Isso. O quadro DVI para conectividade com o sistema de automação residencial é top. Concordo plenamente. E aí, vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida? Alexandre, vou te agradecer. Foi massa esse treinamento. Muitos produtos que até eu mesma ainda não tinha visto. Que, como, né, o próprio colega comentou, facilitam muito a vida do instalador, né? Quando ele tem esse conhecimento dos produtos, ele vai saber o que recomendar para o cliente com mais segurança, e é um custo-benefício bom para os dois lados, né? A próxima aula com a Tigre, a gente tem uma que é de manutenção predial e a gente tem a parte de instalações hidráulicas, não é isso, Alexandro? Isso, exatamente. Pessoal, eu deixei o link, seria bom vocês responderem, quem faz parte, por exemplo, do programa Juntos Somos Mais, um treinamento como esse você consegue pontuar, acho que 300 pontos, se eu não estou enganado, no programa. Se não se cadastrou, se cadastra no programa Juntos Somos Mais para profissional, você só tem a ganhar resgatando prêmios lá no site. Alexandro, como é que funciona o Juntos Somos Mais? É uma rede de... Explica para a gente como é que funciona. Pronto. O programa Juntos Somos Mais é o seguinte: você, como profissional que se cadastra no site do programa Juntos Somos Mais, tem 20 empresas participando do programa. Inclusive, o Instituto da Construção também faz parte do programa Juntos Somos Mais. Aí o que acontece? Por exemplo, você vai numa loja, você compra lá ferragem da Gerdau, produtos da Tigre, você compra material da Bosch, você já pontua com aqueles itens que você comprou, você manda a foto do cupom pelo celular, no WhatsApp do Juntos Somos Mais, e você já pontua. Por exemplo, para você que compra material da Tigre, 2.000 pontos já lhe dá uma recarga de R$10 no celular. Se você não é cadastrado no programa e você chegar numa loja e fizer uma compra de um item da Tigre, por exemplo, uma luva de correr, bem pequenininho, 20 centavos, 30 centavos, você comprou um item lá. Você vai mandar esse cupom, depois de você se cadastrar no programa, você pode baixar pelo aplicativo, você pode entrar pela internet, ou você pode ser indicado por um vendedor de qualquer loja, o vendedor faz seu cadastro. Pronto, você enviou lá o cupom, você ganha 2.000 pontos só por ter enviado o cupom da primeira compra. Se nesse cupom tiver produto da Tigre, você ganha mais 3.000 pontos. Vai gerar para você na primeira compra 5.000 pontos, que já lhe dá direito a uma recarga de celular de R$20 e você ainda fica com 1.000 pontos para acumular.
Você pode resgatar celular, notebook, ferramentas. Então, tem uma série de outros prêmios que tem no site que você pode estar resgatando. E aí, cada um deles tem um nível de pontuações, né? Então, imagine. E para profissional é fantástico. O vendedor de loja ele recebe 150 pontos, por exemplo, num bate-papo de balcão, que é um vídeo que você assiste lá no site. Se você acertar a pergunta, ganhou 300 pontos. Você, profissional, ganha 300 pontos se você acertar a pergunta lá de um vídeo que você assistiu no site. Então, todo dia você fazendo isso, você vai gerando pontos, 10 dá 1.500 pontos, que lá no fundo, lá na frente, você pode estar resgatando por prêmios que são fantásticos. Muito bom. Dá para resgatar bastante coisa, né? Ah, Normalmente a sim. turma aí de instalação está sempre na casa de material de construção comprando alguma coisa, recomendando para o cliente, né? Então, é muito bacana. Eu mandei aí, pessoal, no chat, tem aí o link, tá? Tem o contato do Alexandre também. Aproveitem antes de finalizar aqui a nossa aula para vocês conseguirem clicar no link. Mas, de qualquer forma, eu vou encaminhar no nosso grupo lá das lives para vocês fazerem esse cadastro, tá? Amanhã, aproveitando a oportunidade, a gente também tem uma live de elétrica sobre NR10, instalação de tomadas. Eu conto com a presença de todos vocês. Agradeço, Alexandre, mais uma vez pela parceria, pela paciência, por estar aqui com a gente, fazendo toda a diferença nesse momento em que não podemos estar presencialmente, né, em sala de aula. Então, é muito importante para nós da escola e para o aluno que a gente mantenha esse contato e continue estudando, né? Porque o tempo não para. Independente se a gente está em aula, se não está, o serviço não espera e a gente precisa se preparar, se qualificar, e ainda mais quando a gente tem uma parceira como a Tigre, com soluções maravilhosas para o nosso dia a dia. Se você Pode quiser fazer o fechamento. sortear, se quiser sortear 3 kitzinhos aí, fica bom. Opa! Bora? Como é que a gente faz? Deixa eu ver se a gente tem a opção aqui, Faz pedir auxílio. caneta, treina. Acho que tem uns bloquinhos de anotação também que dá para você. Show de bola. Pronto. Vou sortear, então, com eles no grupo lá, para quem assistiu. Vou criar um link para quem estava nessa aula responder. E aí a gente sorteia, eu te aviso. Tá bom, então. Valeu? Valeu. Galera, Pessoal, obrigada. obrigado. Pode finalizar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.